Opa! E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Feitosa, estamos no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação, como sempre. Iniciando hoje a série das X específicas, com esse X grifado. Projeto que a gente está iniciando aí para aprofundar os principais temas do nosso exame específico da UERJ, que vai se fazer agora no mês de dezembro. A gente percebe o seguinte, galera, dentro desse conceito de exame específico, existe uma necessidade muito grande de você, que já vem estudando história pelo menos desde fevereiro, desde março, desde o início do ano letivo, em aprofundar em temáticas mais importantes para o que vai acontecer daqui a um pouquinho mais de um mês. A gente percebe como o aluno que está querendo comunicação, direito, história, ainda temos alguns poucos guerrilheiros que tentam a história e o ensino de história em algum momento, comunicação social, enfim, relações internacionais. A gente percebe uma necessidade muito grande nessas áreas, de aprofundar nessas temáticas, quando a prova da UERJ já começa a cobrar conteúdos interessantes em cima disso. A prova da UERJ ela já vem trazendo padrões muito parecidos de uns 5, 4 anos para cá, de uns 3 ou 4 anos a gente consegue até adivinhar algumas questões. A gente pode dizer com toda certeza que essa temática do segundo reinado que a gente vai apresentar hoje é um tema quente, com certeza podemos já apontar que ela vai estar aparecendo no exame daqui a pouco. Sejam características políticas, econômicas, culturais, a gente está falando de um momento muito longo da história. Então, essa aula não é para você que nunca viu nada sobre o segundo reinado. A gente vai fazer uma aula aqui aprofundando em temáticas para você que já tem um conhecimento prévio e quer ir além. Quer ir além para fazer uma boa resposta no seu exame daqui a um pouquinho mais de um mês e já está se preparando, já vem com uma bagagem. Então, essa aula é voltada para a galera de humanas, que já está trazendo essa bagagem aqui no Rio de Janeiro há um bom tempo. Quando falamos desse período histórico, a gente tem que perceber que é o maior período em que um rei esteve no poder no Brasil. 1840 até 1889, foi um período muito longo. Dom Pedro II acabou tendo um poder político, econômico, um poder simbólico muito significativo e assumiu o Brasil num período conturbado. Muito longa análise do segundo reinado, então a gente tem que dividir em blocos. Você, para conseguir compreendê-lo de maneira mais qualitativa, divida o segundo reinado em segmentos. A gente costuma diferenciar dois grandes blocos, o bloco político, que é o que a gente vai analisar aqui, o ponto 1, e o bloco econômico, a análise da questão do café, da mão de obra, que a gente vai fazer na aula de hoje também. Um outro aspecto que a gente pode separar, um terceiro segmento para análise do segundo reinado, é também a questão das relações internacionais de Dom Pedro II com a região do Prata, do estuário do Prata, especificamente ali Uruguai e Paraguai, a região ao sul do Rio Grande do Sul. Então a gente percebe também relações importantes nessas questões. Analisando aqui, galera, a questão política. Entenda o nosso amigo Peter II, representado por essa maravilhosa coroa, como um grande mediador de forças. Os principais historiadores, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que estudaram essa figura, vão colocar Dom Pedro II como um cara que vai exatamente se colocar como um equilíbrio, um contrapeso entre duas grandes forças políticas no Brasil desse período. O que nós conhecemos como um partido liberal e o que nós vamos conhecer como um partido conservador. Você que já vem estudando a história do Brasil há um bom tempo, percebendo desde o início do primeiro reinado, percebe que esses partidos, eles não existem desde sempre. A gente tem na gênese do início da política brasileira o que nós conhecemos como Partido Brasileiro e Partido Português, na época de Dom Pedro I. Isso ali a partir da vida da família real. Esses partidos aqui acabam sendo desdobramentos lá dos antigos, Partido Português e Partido Brasileiro, que vão se remontar em diversos outros partidos diferentes. A gente percebe quando o Partido Moderado ele se converge em progressistas e regressistas, no período regencial, aqui em 1840, com o fim da regência, esses partidos, o regressista e o progressista, se transformam naquilo que a gente conhece como liberal e conservador. Eles têm características muito semelhantes entre si. Por isso, muitos historiadores também vão colocá-los dentro desse termo aqui, como farinha do mesmo saco. Ou seja, as diferenças são muito tênues, muito difíceis de estabelecer. No fim das contas, eles atendem a um interesse em comum. Há um interesse que não é muito diferente entre si. Que interesse é esse? O interesse das elites brasileiras. Perceba o seguinte, quando a gente analisa as características de cada um, vamos começar aqui pelo Partido Liberal.
A classe média urbana vai fazer parte, vai apoiar esse partido, óbvio, dentro de uma lógica liberal. Você sempre lembra dos profissionais liberais, médicos, advogados, contempla engenheiros, pessoas que se formaram, que têm uma formação acadêmica e universitária, muitas vezes em Lisboa, muitas vezes na Europa, e retornam com essas ideias liberais. Do capitalismo liberal, tipicamente europeu e ocidental, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e com a ascensão do iluminismo. Então essa classe média muito ligada a esses profissionais liberais, esses profissionais que têm uma estabilidade financeira interessante. Temos também proprietários rurais, muito interligados à região sul e sudeste do Brasil, ou seja, proprietários rurais de grandes centros urbanos e rurais, mais interligados ao que a gente chama de litoral brasileiro, que foi a primeira grande formação demográfica e econômica do Brasil após o descobrimento. Então, uma classe mais abastada, uma classe mais financeiramente interessante. Essa galera também, em menor número, lógico, porque a maioria vai se concentrar aqui na classe média, essa galera também vai aderir ao projeto liberal. Quando você olha, qual a principal reivindicação desse grupo? Buscar uma maior autonomia para as federações, para os estados, uma maior autonomia do que nós chamávamos no período regencial de províncias, maior autonomia provincial. Agora, quando você vem para cá, as características desse partido conservador já vão decair sobre comerciantes, magistrados, aqueles que ocupam cargos públicos ou cargos acadêmicos, burocratas, aqueles que oferecem, têm cargos dentro de determinadas secretarias de governo, e buscam um poder mais centralizado. Perceba, gente, existe um indivíduo da nossa sociedade que não está nem aqui e nem aqui. O povo, a massa, o campesinato, os trabalhadores, eles não estão em nenhum dos dois grupos. Ou seja, quando dizemos que esses são farinha do mesmo saco, estamos dizendo que eles representam o interesse que, no fim das contas, é um interesse em comum. Os interesses do poder do Estado, os interesses do capitalismo imperial desse período, se é que a gente pode usar esse termo. Por isso, Dom Pedro II vai se colocar entre essas duas vertentes, como mediador de forças. Perceberemos em alguns momentos que o Partido Liberal vai se colocar hegemônico, e Dom Pedro vai estar ao lado deles, em outros momentos em que o Partido Conservador buscará essa hegemonia, e Dom Pedro também estará ao lado deles. Então, como um grande mediador de forças. Não é à toa que o antigo exame do Enem e a UERJ também gostam da análise de charges. A gente tem várias charges desse período que colocam Dom Pedro como um homem que está ali tentando buscar um apaziguamento entre essas duas forças. Uma temática importantíssima, porque aqui Dom Pedro vai ser o grande diplomata, o grande conciliador. Não é à toa que Dom Pedro II é uma figura que tem uma força política simbólica para o Brasil muito interessante. Isso, inclusive, apareceu no nosso Enem esse ano, a análise de Dom Pedro II como uma figura muito politicamente conservadora, muito centrada em si mesmo. As caricaturas e as fotografias, as pinturas de Dom Pedro II sempre o mostram como um líder sereno, sentado em cadeiras ou em tronos. Era um homem muito ligado à academia, muito ligado aos estudos científicos. Tem essa frase célebre que a gente nunca vai saber se é verdade, mas que Dom Pedro dizia que seu sonho, na verdade, era ser professor, ele não imperador. A gente fica, como professor, a gente fica um pouco lisonjeado com essa declaração, mas enfim, vai saber. De fato, era um cara que estudava muito, era um cara catedrático, um acadêmico, gostava de assistir aulas na escola de engenharia aqui no Rio de Janeiro. Então você percebe como é um cara que vai ser um grande político nesse aspecto. Diferente do pai, Dom Pedro I, que é o líder mais autoritário, outorgou uma Constituição, a nossa primeira Constituição, em 1824, então o líder mais ferrenho, um líder que vai se colocar de maneira muito mais fervorosa em relação aos seus opositores e às suas forças aliadas. Nós percebemos uma clara diferença entre um e outro, diferença essa que foi analisada no nosso Exame Nacional do Ensino Médio. E para a UERJ também é muito interessante. Características políticas desse período, então, lembre-se bem, uma mediação de forças da figura central, da figura conservadora de Dom Pedro, que vai sempre se colocar mediando essas duas esferas políticas que também vão representar interesses econômicos. Agora vem comigo que existe um outro aspecto também interessante da gente analisar. E o Cantinho Sensual vai trazer isso pra gente. Estava com saudade já dele. Depois eu mato a saudade de você. Enfim, vamos continuar aqui. Parlamentarismo às avessas. Estabelecido a partir de 1847. O que acontece, galera? Já vimos que existiam essas duas forças partidárias. O que vai acontecer? A partir de 47, vai ser estabelecido um sistema parlamentar no Brasil.
um sistema parlamentar muito espelhado no modelo inglês. Sabemos que a Inglaterra, desde a Revolução Gloriosa, que estabeleceu, a Bill of Rights, a Carta de Direitos, estabelece uma monarquia parlamentar. Isso você viu nas aulas de Revolução Gloriosa com o nosso maravilhoso Wesley, o professor sensual. Com a Inglaterra estabelecendo isso, você percebe como o rei, ele manda, essa frase é célebre, mas não governa. Ele tem alguns poderes autoritários, mas na prática quem é que vai mandar na Inglaterra a partir da Revolução Gloriosa? O primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro inglês, ele foi indicado por um grupo de parlamentares que foram eleitos pelo próprio povo, de forma direta. Então aqui você tem uma democracia parlamentar e monarca, que mantém a rainha como uma figura ali, como um fantoche, orbitando, mas não tem poderes na prática. Não tem poderes, de fato, de anular ou outorgar determinada lei. A não ser que o próprio ministro deu o ok, deu o aval. Então você percebe aqui, nesse parlamentarismo, que o poder vem de baixo para cima. Por que o parlamentarismo brasileiro vai ser às avessas? Porque ele vai partir de outra esfera. Ele vai partir de cima para baixo. O rei, próprio Dom Pedro II, nomeia o primeiro-ministro. Esse, por sua vez, escolhe seus parlamentares que dominam o povo, que controlam a população. Por isso o parlamentarismo às avessas. Ao invés de vir de baixo para cima, ser construído por vias democráticas, o segundo reinado não vai ser um tipo de governo democrático. Ele vai partir da figura autoritária de Dom Pedro II, dominando totalmente o povo a partir de um primeiro-ministro como mediador de forças. Então a gente percebe um legislativo subordinado ao poder executivo. Aqui a gente percebe uma distinção clara entre esses poderes. Óbvio que a gente não vai ter a separação do Brasil em 3 poderes, como Montesquieu previu lá no Espírito das Leis. Isso só acontece a partir de 1889, com a proclamação da nossa República. Mas aqui a gente já consegue diferenciar 2 tipos de poderes. O poder que executa, o poder que coloca na prática essas leis de forma autoritária, o poder monárquico, tido pelo direito divino, e aqui o poder que vai legislar. Está subordinado ao executivo. O imperador nomeia o ministro. Percebemos aqui um caráter centralizador e oligárquico. Essa palavra é importantíssima. O que a gente tem que entender como oligarquia? É do grego, poder de poucos, na mão de poucos. Ou seja, pequenos grupos, tanto rurais como urbanos, que vão controlar muito poder. Que poder é esse? O poder executivo brasileiro. Por isso o parlamentarismo às avessas. Mas você pensa, pô, Gabriel, lá no meu livrinho diz que o Brasil se espelhou na Inglaterra para desenvolver o seu sistema parlamentar. Como é que ele se espelhou e no fim das contas foi totalmente diferente? Gente, é Brasil, né? Não se espelhou, mas não é por isso que foi igual. Existe uma influência, mas no fim das contas seria muito improvável de estabelecer um poder popular no Brasil nesse período, porque eles estávamos sob a égide de uma monarquia lusitana, de uma influência de uma família portuguesa. Por mais que nós tivéssemos conquistado a nossa independência, ainda dependíamos de um poder monárquico que não foi criado exatamente aqui no Brasil, e vai estabelecer o parlamento mais ou menos dessa forma. Então perceba como. Já notamos 2 características que são importantíssimas para a política desse período. Ela vai ser bipartidária, vai ficar orbitando entre 2 partidos, partidos esses que vão ficar convergindo dentro desse parlamento. Um parlamento muito esquisito, que vai partir do rei em direção ao povo de maneira autoritária. Então, galera, continuando aqui com a nossa segunda característica, nosso segundo aspecto do segundo reinado, agora vamos para os aspectos econômicos, a questão do dinheiro. Como que Dom Pedro II vai organizar suas finanças nesse momento e economicamente como é que o Brasil vai se organizar até a proclamação da República, inclusive até influencia muito na organização econômica do Brasil atual. O momento econômico do Brasil no segundo reinado é de extrema importância para a formação das nossas características econômicas durante o século XX também. Perceba o seguinte, o ciclo do café é a principal característica econômica, como um grande commodity brasileiro, a gente pode dizer esse termo, um item importante na exportação, vai se tornar muito importante na Europa, muito consumido. O café que inicialmente, ali no período moderno, no início do período moderno, vai ser visto com um pouco preconceito, pelos europeus, por ser uma bebida de origem oriental, uma bebida de origem árabe, uma bebida vista como diabólica, mas que vai passar a ter aceitação exatamente por ser exótico. Chega no Brasil pelo Nordeste,
sabemos disso, mas o problema do Nordeste é que o solo nordestino não vai ser tão favorável ao plantio do café. E ele acaba tendo sucesso aqui na região do Rio de Janeiro. Inicialmente começa a ser plantado ali nas regiões da original Floresta da Tijuca, região de Mata Atlântica, e aos poucos começa a migrar em direção a São Paulo. A gente divide os ciclos do café em fases de expansão, fases expansionistas no Brasil. São 3 grandes fases em que o café vai perceber uma expansão no nosso mapinha, gradualmente indo em direção a São Paulo. Começando aqui no Rio, a primeira fase de expansão, quando esse café começa gradualmente a migrar para a região conhecida como Vale do Paraíba. Aqui entre Rio de Janeiro e São Paulo, pegando a região de Vassouras, interiorzão do Rio de Janeiro. Aqui a gente conhece o primeiro ciclo, a primeira fase de expansão do café. Indo para a segunda fase, galera, a gente percebe como esse café ele começa a pouco a migrar e se irradiar gradualmente em direção ao que a gente conhece como Oeste Paulista, chegando, às regiões limítrofes de Campinas, quase nos limites de Ribeirão. Aqui é um período em que ele vai se expandir, mas não vai se enraizar na prática, porque quando o café se consolida nesse Oeste Paulista, é exatamente na sua terceira fase. Aqui ele vai chegar à região total de Campinas, chegando em Ribeirão, descendo até aqui também o norte do Paraná. É quando o café tomou a região do chamado Oeste Novo, essa nova região do café. Então os historiadores eles fazem uma distinção entre a nova região do café, nesse oeste, por isso Oeste Novo, e a velha região do café. Onde ficava essa velha região do café? No Vale do Paraíba. Há essa distinção entre o velho e o novo. O que era mais decadente, o que dependia mais do trabalho negro africano, Vale do Paraíba, já ligado ao Rio de Janeiro, e o que vai agora observar a ascensão de uma nova mão de obra, a mão de obra livre. Aqui ainda não tivemos a abolição da escravidão, por enquanto não. Mas percebemos como o Oeste Novo, a partir principalmente da região de Ribeirão, vai começar a aceitar a mão de obra imigrante, principalmente alemã e italiana, a partir de 1888, a partir da última década dos anos 80 do século XIX. Você percebe essas regiões aqui, prósperas economicamente no Brasil, consolidando o Porto de Santos como a principal região para o escoamento de produção. Obviamente, a gente tem que pensar do ponto de vista logístico. Não tem por que mais você plantar a parada aqui e escoar a produção no Porto do Rio de Janeiro. Em termos de distância, vai ser muito mais dispendioso, muito mais interessante trazendo para Santos. É aí que Santos acaba superando o Rio em questões de exportação e número mesmo. São Paulo, gente, tem essa importância econômica que a gente percebe hoje, muito em virtude desse processo aqui. Processo de irradiação e consolidação do café nesse oeste. Quente em questões econômicas para a UERJ, galera, porque ela gosta muito de relacionar a origem de um processo histórico com, vamos dizer assim, o resultado desse processo histórico. Qual teria sido o resultado? Como a gente pode explicar o resultado de São Paulo como uma região economicamente importante? A gênese está muito filtrada dentro disso aqui, dentro dessa irradiação do café, que vai ser importante basicamente até a Era Vargas. Se a gente vai exagerar um pouquinho, importante até hoje. Então, um item de extrema importância. E aí que a gente percebe o seguinte, chega aqui comigo, cameraman, por favor. Enfim, é porque eu fico distraído, gente, com o canto. Essa parte da aula é a parte que eu me distraio. Vou tentar manter um pouco de concentração. Gente, quando você passa para um outro aspecto dessa economia, a gente não dependia no segundo reinado só da agricultura. A gente também vai depender muito de características cada vez mais industriais. A gente vai passar por um processo gradual e lento de industrialização. Ah, Gabriel, então eu posso dizer que a Revolução Industrial Brasileira ela acontece durante o segundo reinado. Não. Você vai repetir para você mesmo em voz baixa. Você fecha até a porta do quarto para sua mãe não achar que você está muito louco, né? A Revolução Industrial Brasileira não aconteceu na era Mauá, no segundo reinado. Não aconteceu. Você repete para você, pode repetir. Não foi Revolução Industrial. Você pode repetir. Foi um surto industrial. Legião X, se você coloca surto industrial na prova da UERJ discursiva, ela virá molhada com as lágrimas do corretor. Ele vai pirar com você. Vai, pô, esse maluco entende a diferença entre revolução e surto. Quando você usa termos corretos
conceitos mais, vamos dizer assim, afiados numa prova que é discursiva, o cara já vai olhar para a tua prova de outro jeito. Você tem que conquistar o corretor desse jeito, cara. Não adianta você querer responder em tópico. Acaba com essa ideia de responder questão discursiva em tópico. Você tem que redigir um texto completo. Utilizar bons conceitos é fundamental para tu conquistar o corretor. Surto industrial, não revolução. A gente sabe que uma revolução industrial brasileira é um termo muito polêmico. Mas a gente pode dizer que ela vai acontecer, alguns historiadores concordam que ela vai acontecer na Era Vargas. Só a partir dos anos 30. Então aqui a gente fala de um surto. Como esse surto foi possível? Temos a promulgação de uma tarifa que vai mudar as relações de importação e exportação brasileiras com o capital externo, a chamada tarifa Alves Branco. Temos aqui duas tarifas, galera. Muito simples. Os produtos que vêm de fora vão receber 30%, né, de sobretaxa se não tiverem similares aqui no Brasil. Se houverem similares, eles receberão 60%. Aqui você percebe uma maldade, né? Se há um produto competitivo aqui no Brasil, ele vai receber uma taxa maior, para ele ser mais caro que o nosso, logo favorecer a nossa própria produção. Pela primeira vez no Brasil isso vai acontecer. Uma medida o quê? Protecionista. Isso é um momento muito importante da nossa economia, um período curto de tempo, mas quem vai saber aproveitar isso é um maluco chamado Mauá. Chamado Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza vai estabelecer o que nós chamamos de Era Mauá, uma era de surto industrial no Brasil. Esse cara, vindo de uma família de prosperidade econômica, vai investir em diferentes setores da economia, principalmente no setor ferroviário, dando origem ao que a gente conhece com a Estrada de Ferro Mauá. Empreendimentos industriais e manufatureiros muito importantes nesse eixo Rio e São Paulo. Percebam, o eixo do café. Então é uma zona de escoamento de produção cafeeira e agora vai passar a ser uma zona importante na questão da indústria. A gente pode dizer, cara, que o Mauá é uma espécie de Ike Batista do século XIX, um empresário, pela primeira vez um homem, né, da sua própria sorte, um liberal, que se influencia muito pela política estrangeira, por essa questão do empreendedorismo, e vai passar a investir. Pela primeira vez no Brasil, esse investimento não parte do Estado, ele parte de um particular. E obviamente, né, Dom Pedro vai olhar para esse cara com bons olhos. A gente vai ver uma aproximação entre Mauá e o governo. Um momento muito próspero. Temos o estabelecimento de uma companhia de gás no Rio de Janeiro. Nossa denominação a gás vai ser possível. Como eu já falei, estrada de ferro. A construção de uma série de ferrovias, tentando dinamizar o escoamento de produção interna do Brasil. Mas a gente sabe que o que vai predominar no Brasil em termos, né, de logística não é a ferrovia, em termos de logística de transporte de carga, infelizmente é a rodovia, por conta do nosso digníssimo Dutra e depois do Juscelino Kubitschek. Então o projeto ferroviário brasileiro ele vai ficar emperrado no século XIX, ele não vai se expandir como o Mauá previu. E óbvio, gente, quando a gente tem esse surto industrial, o Brasil passa a ser tomado com uma nova importância nas relações internacionais desse momento. Ele vai passar a ter uma nova relação com as potências capitalistas, uma relação de um pouco mais de respeito. A gente pode enumerar consequências da Era Mauá para a política econômica, para as relações internacionais brasileiras. A UERJ adora isso, né? Cite, indique, caracterize as consequências de tal evento, de tal conjuntura. A gente pode nomear aqui algumas. Novas relações internacionais, o desenvolvimento de um sistema ferroviário um pouco mais digno, que vai promover um escoamento de produção para aquele café que está sendo produzido em êxtase. E por fim, né, o primeiro projeto industrial brasileiro que vai dinamizar um pouco a nossa produção interna. Só que isso vai sofrer um revés um pouquinho depois, né, gente? Com a promulgação de uma nova tarifa que vai modificar as tarifas anteriores. A chamada tarifa Silva Ferraz, por pressões britânicas, óbvio, né? Os ingleses não vão deixar isso aqui barato, não vão deixar isso aqui passar batido. Vão acabar reduzindo essa tarifa em alguns aspectos, fazendo com que os produtos ingleses entrem no Brasil com maior competitividade. Porque, gente, você pensa, né? Isso a gente pode até trazer para a atualidade. Como é que a indústria brasileira ela pode se fazer um pouco mais competitiva com a indústria lá de fora? Em relação ao preço. Porque em relação à qualidade, ainda falta competição, muito principalmente nesse período. Né? Você vai preferir, né, comprar um produto inglês ou um produto brasileiro dependendo da diferença de preço? A diferença de preço vai ser muito determinante. Então, quando essa tarifa acaba sofrendo um decréscimo, fica complicado para o mercado brasileiro ter lucratividade. É aí que Mauá acaba indo à falência
infelizmente, né? Uma trajetória parecida com o nosso amigo Ike está tendo, né? Afinal, ele é apenas milionário agora, né? A gente teve essa declaração nos jornais que ele foi apenas milionário, eu acho isso incrível, mas enfim. Essa falência do Ike e essa falência do Mauá também são aspectos de comparação interessantes, pois tiveram trajetórias semelhantes nesse sentido por pressões do capital estrangeiro e também por mais escolhas internas. Galera, como é de costume, a gente vai agora para o X da questão, né? Para finalizar esse aprofundamento em segundo reinado. A gente percebe o seguinte: para compreender a queda de Dom Pedro II, esse maior imperador, esse maior, né, que governou por maior tempo no Brasil dentro de uma monarquia, a gente percebe três grandes questões, três grandes pilares que vão gradualmente ruindo até que Dom Pedro acaba tendo que abdicar do trono, acaba sendo afastado do seu cargo, né, de ocupar a coroa. Você percebe que não houve um grande momento, não houve um grande ano, apesar de 89 ter sido a proclamação da República, o divisor de águas entre um período e outro. A gente percebe que a crise do Império se dá como um processo. A UERJ adora esse termo, né? Adora esse conceito de processo, as consequências, as causas desse processo, porque a gente pode entender como causas para esse processo de crise. A gente pode começar pela questão religiosa. A gente percebe o seguinte: a relação de Dom Pedro II com a Igreja, assim como Dom Pedro I, né, havia uma aproximação interessante entre a questão religiosa e a questão monarca. É óbvio que quando a gente vai na nossa aulinha de absolutismo monárquico, a gente percebe como o poder da Igreja, numa monarquia de antigo regime, tem que estar totalmente atrelado ao poder do rei. E a UERJ também gosta dessa questão do antigo regime. Dentro desse conceito de antigo regime, galera, o poder do clero católico é fundamental. O problema é que a Igreja Católica vai passar por várias transformações dentro do processo da Reforma Protestante e a partir da Contra-Reforma Protestante durante a Modernidade. Isso culmina em 1864 com a promulgação da chamada Bula Syllabus. Gabriel, o que é uma bula? Um documento emitido pelo Papa, nesse período do nosso amigo Pio IX. Aqui, em 64, a Bula Syllabus vai estabelecer o seguinte: a proibição de qualquer membro da maçonaria dentro da Igreja Católica no Brasil. Ou seja, nenhum maçom poderia frequentar a igreja ou ocupar um cargo eclesiástico no Brasil desse período. Por que a maçonaria, Gabriel? Por que essa proibição especificamente com o grupo maçom? Gente, sabemos que desde pelo menos da Revolução Francesa, a maçonaria é um grupo intelectual, um grupo que está aí ao redor de vários tipos de conhecimentos científicos, filosóficos, que incomodam a igreja. A gente não pode se esquecer que a igreja era grande detentora de conhecimento literário, de conhecimento intelectual durante a Idade Média. Quando a maçonaria surge no período moderno, né, dentro desse contexto, a gente percebe como há um estabelecimento de uma esfera de poder que incomodava os religiosos. Muito calcado no cientificismo, muito calcado numa filosofia racionalista. A gente não pode entender a maçonaria como uma religião, pelo amor de Deus, né, gente? Entendamos a maçonaria como uma sociedade secreta que se desenvolve a partir de conhecimentos filosóficos e intelectuais, a partir de ajuda mútua dentro da França, que vai se movimentar ao Brasil, aí nesse contexto do século XVIII e XIX, muito ligado à família de Dom Pedro II. Então, aqui, o Papa está arrumando uma pinima direta com a família real, quando ele proíbe a entrada de maçons. Esse é um grande problema. Aqui a gente vai ver um distanciamento cada vez maior de Dom Pedro com a igreja, com o Papa. Então a gente percebe que um pilar de poder simbólico é perdido, o pilar religioso. Gente, você sabe que para um rei ter o respaldo da igreja é primordial. Se você perde o respaldo da igreja católica, você perde a sua afirmação como um líder autoritário que recebeu a sua coroa por direito de quem? De Deus, por direito divino. Lembremos de Jacques Bossuet, né, da questão da teoria do direito divino. Então você percebe essa importância da religião dentro da afirmação simbólica do poder do rei. Um pilar aqui, gente, a gente pode dizer que se quebra. Um poder que está dando autoridade ao rei começa a se afastar. Questão militar. Nesse período, estamos vendo também as forças armadas brasileiras cada vez mais se afastando de Dom Pedro. E um evento chave para a gente entender isso aqui é a ascensão do positivismo dentro do exército, muito configurada na figura de Benjamin Constant. Como é que a gente pode definir o positivismo de maneira mais simples?
um tipo de ramificação filosófica que tem origem na Europa, especificamente pelas letras de Auguste Comte, que vai pensar num tipo de Estado centralizado e forte dentro de uma lógica racional e dentro de uma lógica pragmática, científica. Há uma ênfase muito grande nas ciências exatas dentro do positivismo. É aí que a gente vai ter a construção de uma série de escolas de formação de militares ligados à engenharia, à filosofia, à lógica. Um instituto ligado a Benjamin Constant teria esse respaldo. Então você percebe como aqui esse movimento vai cada vez mais negar o poder do Dom Pedro II como monarca, porque vai pensar num tipo de república centralizada e forte dentro dos próprios militares. E que evento vai fazer com que o positivismo passe a ser cada vez maior dentro das Forças Armadas? A maravilhosa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai tem um fator fundamental na proclamação da República. Quando os militares retornam do Paraguai após o fim da guerra, na década de 70 do século XIX, a gente percebe como eles retornam do Paraguai percebendo a realidade política brasileira de outra forma. Primeiro ponto que eles percebem: a abolição da escravidão é uma necessidade iminente. Os militares vão cada vez mais simpatizar com a lógica abolicionista. Segundo, até porque o Paraguai já tinha promulgado a sua própria abolição. Então o exemplo da abolição paraguaia foi interessante. O segundo ponto, percebem que os próprios militares percebem que não tinham tanto apoio político de Dom Pedro II. Quem é que ocupava os grandes cargos, os grandes parlamentares de Dom Pedro II, lá no parlamentarismo às avessas? Burocratas, magistrados, latifundiários, comerciantes. Não tinha militar. Esses caras não vão ocupar cargos políticos. Isso é uma questão muito complicada. Então a gente vai perceber um também distanciamento desse grupo em relação a Dom Pedro. Muito ligado à lógica do positivismo. Lembremos que essa filosofia aqui, gente, vai nortear a formação da nossa república. Ordem e progresso. É uma frase positivista de origem kantiana. Tem origem Comte, ele fala da ideia da ordem do progresso para a construção de um Estado forte. Isso vai ser a gênese do nosso republicanismo no Brasil nos anos 80, nos anos 90 do século XIX. Por fim, temos uma questão econômica. Já perdeu poder cultural, poder filosófico, já perdeu o poder estratégico, poder da utilização da força, Que líder pode governar sem um aparato repressivo, gente? Sem um aparato que demonstre poder autoritário, Só a gente pegar como analogia a atual administração federal e a atual administração aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, perdeu o poder militar, você perdeu o poder de afirmação da sua autoridade. Agora perde o poder financeiro, perde o poder econômico. Temos duas grandes elites do Brasil que vão se ver muito descontentes com Dom Pedro II. Os grandes cafeicultores do Oeste Paulista e também os pequenos industriais que estão nos grandes centros urbanos brasileiros. Esse crescimento urbano, esse crescimento industrial vai formar uma burguesia brasileira descontente com Dom Pedro. Por quê? O grande projeto econômico brasileiro ainda persiste no setor agroexportador. A gente não tem uma influência tão grande na indústria. Gabriel, você disse que houve um surto industrial na Era Mauá. Corretamente. Mas lembre-se, surto não foi uma revolução. A gente não tem um projeto abertamente industrial. O nosso projeto econômico ele ainda é agroexportador. Então favorece o campo. Se favorece o campo, a galera da cidade bola, a galera da cidade fica triste. Gabriel, mas essa galera aqui é do campo. Por que eles vão ficar bolados então? Porque eles vão perder uma coisa muito importante para o café. Uma coisa muito importante para a movimentação econômica no Brasil. A mão de obra. Quando esses caras enxergam a abolição da escravidão sem ter nenhum tipo de indenização, o negro não pode mais ser utilizado como mão de obra. Acabou a escravidão no Brasil. E aí, como é que o imperador vai lidar com essa questão em relação à nossa classe? Vamos ficar sem mão de obra? Então, há um descontentamento em relação a isso. Há um descontentamento em relação à questão abolicionista. E é aí que você tem essa dupla classe que se coloca contra Dom Pedro e ele perde o seu terceiro pilar. Perdendo esse pilar, galera, não tem mais por onde se manter. Ele se viu totalmente cercado pelos próprios militares que proclamam a República em 89, dando fim à maior fase imperial brasileira que a gente conhece até hoje.